Olá, queridos! Estudando bastante para a OAB? Eu espero que sim. Hoje a gente vai falar sobre as audiências. E por causa do princípio da oralidade, a maioria das coisas acaba acontecendo na audiência trabalhista. Então vamos prestar atenção. Vamos primeiro falar sobre os princípios constituidores das audiências trabalhistas. E como eu já disse, o princípio da oralidade é um dos principais princípios que se relacionam com a audiência. Ocorre que, em face do princípio da simplicidade e da questão do ius postulandi, diversos elementos que acabam moldando o processo do trabalho, acaba ocorrendo que nas audiências são um momento primordial de se efetivar os procedimentos do processo trabalhista. E o princípio da oralidade faz com que todos esses procedimentos acabam sendo mais orais, mais comunicativos. Então, o artigo 847 da CLT fala que, não havendo acordo, o reclamado terá 20 minutos para aduzir sua defesa após a leitura da reclamação, quando esta não for dispensada por ambas as partes. Então, o que acontece é que na CLT há essa previsão de que tanto a reclamação vai ser lida pelas partes na audiência, como também a própria contestação vai ser feita oralmente em 20 minutos na audiência. Na prática, isso não acontece, tá? Nem há essa leitura da reclamação, nem a contestação é feita 20 minutos verbalmente pela parte contrária. O que acontecia já antes da reforma trabalhista trazer esse parágrafo único é o que ele fala, que há a apresentação da defesa por escrito pelo sistema do processo judicial eletrônico até o momento da audiência. Já era assim antes, tá? E agora a reforma trabalhista traz essa possibilidade no parágrafo único, trazendo essa coerência entre prática e legislação trabalhista. Outro princípio é o princípio da imediatidade, o que significa que há a necessidade de se garantir uma aproximação mais efetiva dos juízes das partes. Então, o juiz ele acaba resolvendo a maioria das questões o mais rápido possível, lá na audiência mesmo. Tem essa flexibilidade, e essa proximidade entre as partes, os pedidos, tudo feito teoricamente, oralmente na audiência, então se relaciona com esse princípio. Outro princípio é o princípio inquisitivo, que está previsto no artigo 765 da CLT, que fala que os juízes e tribunais do trabalho terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido da causa, podendo determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas. Então, mais uma vez, a gente tem a questão da instrumentalidade das formas. As formas elas têm que se moldar à necessidade e a visão de que o processo é efetivamente um meio de se efetivar o direito, Não ao contrário, o processo não é um fim em si mesmo. Então, em face disso, o juiz ele tem uma autonomia, uma liberdade para conseguir dirigir o processo e velar pelo seu rápido andamento, até porque a gente está falando sobre verbas alimentícias quando a gente fala de direito do trabalho. Aqui um dos mais importantes princípios, que é o princípio da conciliação, tá? Ou seja, a conciliação ela sempre foi muito incentivada pelo direito do trabalho. E, em face disso, existem dois momentos que há necessidade de se tentar fazer conciliação. Quando começa a audiência, já tem a primeira tentativa, antes de se apresentar a defesa, e no final da audiência, antes de se prolatar a sentença, há também a segunda tentativa. A doutrina entende que, se a primeira tentativa for faltante, se houver a segunda tentativa, ela convalida a ausência da primeira, ou seja, não vai ter declaração de nulidade. Até porque a segunda tentativa, ela acaba já dando a possibilidade de que, se tivesse havido algum prejuízo com a ausência da primeira, esse prejuízo já é sanado com a existência da segunda tentativa, Então, pelos princípios do direito do trabalho, pelos princípios da nulidade que a gente já viu em blocos anteriores de revisão, a ausência de prejuízo à parte já faz com que não haja a declaração dessa nulidade. Outra ressalva, a conciliação ela tem dois momentos para acontecer, mas isso não impede que ela possa ocorrer ao longo da audiência inteira, tá? Quando a parte quiser fazer conciliação, ela pode pedir e aí elas vão tentar fazer isso, tá? Características.
As audiências, elas serão públicas. Em regra, elas são realizadas na sede do juízo entre 8 e 18. Não confundir com o prazo para os atos processuais, tá? Que é das 6 às 20 horas. As audiências são das 8 às 18. Elas não podem ultrapassar 5 horas seguidas. E o entendimento doutrinário é que essas 5 horas seguidas se relaciona com a pauta de audiência, não com uma audiência só, tá? Então, a pauta das audiências não pode ser de mais de 5 horas seguidas. Em casos especiais, pode ser feita em outro local essa audiência, tá? Só que há necessidade de você comunicar as partes. E como é que você vai fazer isso? Mediante um edital que vai ser afixado na sede do juízo 24 horas de antecedência. No mínimo, tá? No mínimo 24 horas de antecedência. Outra característica é que deverão ser presentes na audiência escrivão ou secretário e incumbe ao juiz zelar pela ordem e tranquilidade da audiência, né? Então, ele vai administrar a audiência para que ela consiga fluir da melhor maneira possível. E qual é o nome que a gente dá para essa função do juiz e para esse poder também de colocar ordem na audiência? Poder de polícia, tá? Esse é o poder de polícia do magistrado que existe na audiência. Com isso, a gente termina esse bloco, mas daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre revisões de processo do trabalho.